Abra suas Bíblias em João capítulo 6, sem demora, possamos tudo que Deus assim nos versículo 16 até o versículo 21, estaremos compartilhando mais uma vez a palavra do Senhor nas nossas vidas. Nos diz o seguinte, versículo 16 do capítulo 6: Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, quando escureceu. Porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Eles os receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Senhor Deus, eterno e bondoso Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui junto com os teus filhos, ó Deus, na tua casa, para que assim falar da mensagem do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa usar a mim e a todos que chegam aqui a esse púlpito, ó Pai, para transmitir a tua mensagem, ó Pai. Que o Senhor possa edificar vidas, transformar vidas, ó Deus, através da tua mensagem aqui ao pregado, ó Deus, e que as nossas vidas venham ser cada vez mais moldadas, transformadas e aprimoradas, para que assim melhor possa servir ao Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é com grande honra que eu tenho aqui mais esse momento para aqui compartilhar da palavra do Senhor. E esse tema é interessante porque é tão interessante que, ao estudar, a pesquisar, a estar lendo esse texto, eu percebi ele falar ao meu coração, revelando ali o cuidado, o amor de Deus sobre nossas vidas. E o que é interessante aqui nessa narrativa de João, sobre essa questão aqui de Jesus, quando ele atravessa aqui, caminha sobre o mar, sobre as águas, em direção ao barco onde estão os discípulos. E o interessante é que, antes de tudo isso acontecer, Jesus já vinha de um evento muito conhecido de todos, né? A multiplicação dos pães e os peixes. Jesus ali passa por aquele momento, sai ali daquela multidão, mas ali Jesus se recolhe para um outro lugar e destina os discípulos a irem para a Cafarnaum, atravessar o mar. O interessante é que em tudo isso aqui, que Jesus quer falar com os nossos corações, mostrar o seu cuidado, né? E o que eu achei mais interessante aqui dentro desse texto é a forma que Jesus coordena toda essa questão aqui, essa multidão que ficou para trás, onde estava sendo alimentada pelos pães e os peixes. Depois ele se recolhe para o monte para ir orar, né? E ele dá ordem aos discípulos para que peguem o barco e atravesse para Cafarnaum. E eu achei interessante aqui todo esse enredo, né? O que Jesus quer fazer com tudo isso, o que ele quer nos ensinar. Jesus não pediu, não sugeriu, nem aconselhou os discípulos para passar para o outro lado do mar. Ele os obrigou e o constrangeu. Interessante. Como diz o texto no versículo 16: Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia, entraram no barco e atravessaram para o mar em direção a Cafarnaum. Jesus deu uma ordem. Jesus os constrangeu, os obrigou a irem. Os discípulos não tinham opção, deviam obedecer prontamente, imediatamente, né? Agora, o mínimo que eles esperavam era uma viagem segura e uma chegada certa. Isso que é interessante. Mas mesmo obedecendo a Jesus, eles são acolhidos por uma terrível e ameaçadora tempestade. O que é interessante em tudo isso? O que é interessante na vida dos discípulos ali naquela questão? Ela se reflete em nós. Eu estava comentando com a minha esposa esses dias
que a nossa vida é um barco ao velejar pelo mar. E esse barco está à mercê das tempestades, das ondas, do vento forte, constantemente. No culto de oração, eu comecei o culto de oração aqui, eu estava percebendo aqui a demanda de pedidos. Cada um tem a sua leva, cada um tem sua demanda, cada um tem a sua tempestade. É interessante. Mas vamos adentrar aqui dentro do texto. Eu separei alguns pontos aqui para que possamos discorrer sobre eles, que eu achei de extrema importância dentro desse texto. O versículo 3, aliás, o versículo 17, diz que ele entraram no barco e atravessaram para Cafarnaum. No versículo 18, diz o seguinte: quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Ou seja, eles estavam já no barco, navegando, e à noite, escureceu, estava escuro. Ou seja, eu imagino uma situação de um barco sendo remado com remos, ou com velas, eu não sei como que era o sistema do barco lá, escuro, sem nenhuma luz para direcioná-los no destino certo, sendo acolhidos por uma tempestade, ventos fortes, que chicoteavam o barco, que levavam ele de um lado para o outro, e não tinha uma firmeza. E Jesus não estava perto, Jesus não estava com eles. Eu imagino ali o medo, eu imagino o apavoramento daqueles que estavam ali no barco, passando por essa situação. Mas interessante é o seguinte: Jesus deu a ordem, Jesus sabia o que estava para acontecer ali naquele barco. Jesus sabia o que ia acontecer naquele mar, que ia ter aquela tempestade. Mas o interessante é que nesse período que os apóstolos estavam ali no barco, Jesus estava orando, intercedendo por eles. Jesus já estava cuidando deles. Jesus não estava ausente daquela situação, mas Jesus estava ali clamando, intercedendo por aqueles que estavam sendo acometidos por aquela tempestade. Isso que eu acho interessante, o amor, o cuidado de Deus para com aqueles que o servem. Se temos recebido a Cristo Jesus, o Senhor, embora a noite seja escura e o vento forte, ainda assim podemos nos tranquilizar que chegaremos à outra margem. Precisamos nos tranquilizar quanto a isso. O vento é forte, as ondas estavam agitadas, o mar estava revolto, a situação era caótica, era difícil, mas Jesus está no controle. Jesus está no controle daquela situação. O ponto 2 que eu quero destacar aqui, que diz o seguinte: que logo o vento veio sobre eles. Frequentemente enfrentamos as tormentas espirituais e emocionais e nos sentimos sacudidos como um pequeno barco em um grande lago. Passamos por isso constantemente. Eu vivo isso, o pastor vive essa situação, a igreja vive, muitas pessoas que conhecemos vivem essa situação, sendo chicoteados constantemente. Apesar das circunstâncias aterradoras, se confiarmos nossas vidas a Cristo para que as proteja, o Senhor nos dará paz a qualquer tormenta. Confiança, esperança, esperar em Deus, esperar em Cristo Jesus. Entenda que Ele está no controle da situação, entenda que Ele virá ao seu socorro. Não importa, eu sempre falo aqui, que não importa, nem que seja nos 15 minutos da prorrogação, Jesus vai agir. Isso que é importante. Na prorrogação sempre acontece o inesperado, sempre vem a ajuda que nós almejamos, sempre vem um socorro que nós esperamos, e Jesus vem ao nosso socorro. Sabe o que é interessante aqui? Que nessa história toda, os discípulos eles não esperavam ver Jesus caminhar sobre o mar, eles não esperavam Jesus vir até eles desta forma.
Eles não aguardavam Jesus em momento algum. No entanto, com certeza estavam lá, preocupados, à beira de um naufrágio, a ponto de serem sacudidos todos fora do barco e perecerem, porque é o que vem à nossa cabeça. Em outra ocasião que Jesus também teve essa situação de uma tempestade, que ele acalmou os ventos e a tempestade, e os apóstolos dizem no barco, naquela tormenta, dizem o seguinte: Senhor, não te preocupa com nós, estamos a perecer nesse barco. E Jesus lá, descansando no barco. Jesus está no controle. Jesus está cuidando. A fé é uma atitude mental que nos faz esperar que Deus entre em ação. E quando atuamos de acordo com esta fé, podemos vencer os temores. Fé é um elemento fundamental e essencial quando passamos por dificuldades e tormentas e tempestades. Mas eu entendo o seguinte: na aula esta eu falei aqui com o irmão Lucas que as tempestades, as lutas e as dificuldades, elas têm que fazer parte da nossa vida. Você já pensou se nós não tivéssemos problemas e uma dificuldade? Como nós serviríamos a Deus? Como nós o seguiria apenas se não fosse por comodidade? Nossa, minha vida está boa demais, eu não tenho nenhuma tempestade, nenhum problema, por que eu vou até Deus? As tempestades nos aproximam cada vez mais de Deus. E eu digo que eu sou um exemplo disso. Eu vivo as minhas tempestades. E quanto mais eu sou afligido por elas, mais eu me aproximo de Deus. É isso que me anima a cada dia. É isso que me motiva, que me dá ânimo de poder continuar a caminhada, de navegar sobre esse lago, esse mar em tormentas e em tempestade, porque eu sei que Jesus vai acalmar. Eu sei que Jesus tem o controle sobre essa situação. Jesus nem sempre usa meios convencionais para chegar à nossa vida e alcançar a nossa tempestade. Nem sempre Ele vem da forma que nós esperamos. Muitas vezes nós clamamos, nós oramos, nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus para Ele nos socorrer daquela tormenta, da tempestade, mas Ele vai agir da forma que Ele faria. Como o pastor sempre disse, Ele sempre tem a agenda dele. Ele vai agir no tempo certo, na hora certa, no momento oportuno, para nos dar assim o alívio e o livramento sobre a situação. No versículo 19, eu achei interessante aqui. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhar. Eu fico imaginando o seguinte, a Bíblia fala aqui em 5 ou 6 quilômetros, mas não era linha reta. Eu diria que eles entraram adentro do mar, esse percurso, e lá estava sendo agitado para um lado e para o outro, sem direção, sem estabilidade. O leme não estava estabilizando, porque eles não tinham como, estavam apavorados. E de repente Jesus aparece caminhando sobre as águas em direção a eles. E eles já estavam apavorados com a situação. E eles se apavoram também porque viu um vulto ali ao meio, aquela escuridão toda, chegarem até eles. Qual foi a reação deles? Se não de temer. Mas o que eu acho interessante desse texto aqui é quando Jesus fala o seguinte: mas ele lhe disse: sou eu, não tenham medo. Jesus fala meigamente aos nossos corações: não temam, sou eu que acalmo a tempestade, sou eu que vou conduzi-los até a outra margem, sou eu que vou acalmar essa bravura do mar, sou eu que vou estabilizar esse barco. Não tenham medo, confie, descanse. E é isso que eu achei interessante dentro desse texto aqui, é o que mais me chamou a atenção. É que em meio a toda essa tormenta, toda essa situação que nós estamos vivendo, Jesus fala: não temas,
Sou eu que vou tranquilizar você. Deus, Ele cuida de nós. Eu lembro de uma passagem lá de Êxodo, quando o povo está preocupado com os egípcios que estão chegando contra eles, e Moisés chega para o povo e diz assim: não temai-vos, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Não temam, ficai quietos, descanse, espera no Senhor. Mas Jesus nos surpreende e nos confronta com o novo. Ele quebra os nossos padrões, aparece em nossas vidas por caminhos nunca esperados. É isso que me chama a atenção. Jesus é fabuloso. Quanto mais eu busco conhecer, mais eu me surpreendo com o amor, o cuidado e o inesperado de Jesus em nossas vidas. Como Ele orquestra as nossas vidas, como Ele conduz. Nós vivemos às vezes momentos tensos, momentos que às vezes nós achamos que é desesperador, que não há esperança, que não há como passar por aquela situação. Jesus vem e muda tudo. Eu quero aproveitar o momento e até dar um testemunho aqui com relação a isso. Um outro dia eu estava vivendo um momento assim, e eu orei e falei com Deus: oh Deus, eu estou nessa situação, eu estou com essa tempestade, com essa tormenta aqui. E sabe o que é o mais interessante? Quando eu acabei de orar, o telefone tocou. Era a resposta à minha oração. Jesus veio ao meu socorro. Jesus veio ao meu encontro, às minhas necessidades, e me socorreu. Jesus está à nossa disposição, como eu digo, 24 horas por dia, esperando nós a levar as nossas demandas. E nós o que fazemos? Nós ficamos com medo, vivemos apavorados, preocupados, temerosos com a situação a qual nós vivemos, e deixamos de colocar nas mãos do Senhor e esperar nele. Jesus, dentro desse contexto, Ele mostra a sua autoridade e seu poder sobre aquilo que aflige os seus filhos. Ele chega aqui no barco onde estão os apóstolos, os discípulos, apavorados, com medo, e Ele traz tranquilidade, Ele traz calmaria em meio à tempestade. O versículo 21 diz que eles os receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Jesus é aquele que vai conduzir até a outra margem, até o outro local mais seguro. Jesus é aquele que vai trazer estabilidade no nosso navegar, na nossa vida. Jesus tem que fazer parte da nossa viagem, tem que fazer parte do nosso velejar, tem que fazer parte da nossa vida. Quando Jesus aparece, Ele subjuga aos seus pés aquilo que amedrontava os discípulos. Jesus é o maior do que os nossos problemas. Ele está no total controle da situação. Todos nós, como eu falei aqui no início, temos problemas. Uma leva de problemas. E eu vejo muitos aqui que colocaram aqui diante de Deus a sua demanda, esperando de Deus uma resposta quanto à solução, com relação à bênção, com relação à cura, com relação ao cuidado. E eu digo a você que Deus, Ele não está ausente. Deus está cuidando. Deus está trabalhando por cada uma dessas situações que aqui foram apresentadas. E com certeza, na hora oportuna, no momento certo, Ele agirá. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus, Ele tem toda a autoridade e todo o poder no céu e na terra.
Jesus faz da tempestade o seu caminho. Ele é soberano. Ele usa até os nossos problemas para se aproximar de nós. Jesus é fabuloso. E é interessante que ler esse texto, eu fiz uma retrospectiva da minha vida e quanto problema eu tinha. E foi nesses problemas que Jesus se chegou mais a mim. E eu me cheguei mais a Ele. E eu percebo o seu cuidado diariamente. Eu percebo um dia após o outro sendo cuidado por Ele. Às vezes, a tempestade é um instrumento de Deus em nossa vida. É o caminho pelo qual Ele passa para chegar até nós. É assim que Deus trabalha? Deus é Deus. Uma coisa eu só falo sempre: Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus é soberano. Os meios pelos quais Ele usa para chegar até você não importa. O importante é que Ele está cuidando de você. O importante é que nós teremos o destino, nós teremos a nossa chegada certa. O importante é que nós teremos a calmaria da nossa tempestade. Muitas das vezes, nós passamos por problemas e dificuldades, mas o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Jesus fala: sou eu, não tema, não tenha medo. Sou eu que vou cuidar de você neste momento de lutas. Sou eu que vou cuidar de você neste momento de luto. Sou eu que vou cuidar de você neste momento de enfermidade, de desemprego. Sou eu que vou levar você, que vou conduzir você. Sou eu que vou cuidar da sua família. É Jesus quem fala. É Ele quem garante, quem dá essa certeza, essa garantia. É Ele que vai cuidar, porque Ele é soberano e Ele tem todo o poder no céu e na terra. Não importa qual seja o tamanho da tempestade, não importa qual seja o tamanho das ondas, não importa qual seja o problema que você esteja vivendo, você receberá do Senhor o alívio, receberá do Senhor a cura e receberá do Senhor o consolo. E eu quero finalizar acabou a força? Ok, tivemos aqui um problema técnico, faltou energia elétrica. Deus é fiel, você viu? Deus estabiliza todas as situações, Deus está mostrando como Ele age em nossas vidas. E eu quero finalizar essa parte da mensagem aqui, dizendo para você, eu vou até recitar aqui uma fala do Hernandes Dias Lopes, onde ele diz o seguinte: quando Deus parece distante, Ele está mais perto do que somos capazes de imaginar. Quando Deus parece indiferente, está trabalhando em nosso favor. Quando Deus parece atrasado, está preparando algo maior e melhor para nós. Que Deus nos abençoe e que você possa ser agraciado pelo poder cuidador do Senhor. Senhor Deus, eterno e bom, nosso Deus, pela Tua palavra, ó Deus, que tem falado ao meu coração, que tem transformado a minha vida, que tem me estabilizado, ó Pai, em meio a tantas lutas que tenho passado, ó Deus. E eu sou grato a Ti, ó Deus, por tão grande amor, pelo Teu cuidado e a Tua misericórdia sobre nossas vidas.
Sei, ó Deus, que não sou merecedor de nada, ó Deus, mas eu vejo que o Senhor é rico em misericórdia e cuida de cada um de nós. E que possamos, ó Pai, dentro dessa mensagem, entender que o Senhor está cuidando de nós, das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas tempestades, ó Deus. E que possamos estar crente no Senhor, que chegaremos à outra margem em segurança, porque o Senhor nos o barco das nossas vidas. Em nome de Jesus, ora agradecido. Amém, Senhor.